Quando se fala em cinema brasileiro lendário, um nome que inevitavelmente vem à mente é Fernanda Montenegro. Conhecida por sua notável carreira que se estende por mais de 6 décadas, ela encantou o público com sua capacidade de se transformar em uma ampla gama de personagens. Mas, como todos sabemos, por trás de uma grande atriz há uma vida repleta de triunfos, desafios e alguns arrependimentos. Aos 95 anos, Fernanda passou uma vida inteira consolidando seu legado como a atriz mais icônica do Brasil. No entanto, em uma recente entrevista, o mundo viu um lado dela raramente revelado, um lado que humaniza a grande atriz e nos permite vislumbrar a alma de uma mulher que realmente viveu tudo. Pela primeira vez, Fernanda admite algo que todos suspeitávamos há anos, e é um sentimento que ressoará profundamente entre os fãs ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos percorrer a extraordinária jornada da carreira de Fernanda Montenegro, focando naquele momento crucial, o Oscar de 1999, quando o mundo assistiu enquanto ela perdia o prêmio da Academia de Melhor Atriz. Apesar de uma carreira repleta de reconhecimentos, esse momento assombrou Fernanda, e agora, 25 anos depois, ela compartilha seus pensamentos sobre aquela noite inesquecível. O que ela realmente sentiu? Vamos mergulhar em sua história e descobrir o que Fernanda Montenegro finalmente admite aos 95 anos, a ascensão de Fernanda Montenegro do teatro ao cinema. Fernanda Montenegro, nascida em 1929 no Rio de Janeiro, Brasil, é um nome que ressoa profundamente tanto no cinema quanto no teatro brasileiro e internacional. De origens humildes até se tornar uma das atrizes mais celebradas do Brasil, sua ascensão à fama é um testemunho de seu imenso talento, dedicação e amor pelas artes. Desde seus primeiros anos estudando teatro até suas performances inovadoras no cenário global, a jornada de Fernanda tem sido marcada por um sucesso constante, reinvenção e um compromisso extraordinário com sua arte. A paixão de Fernanda pelas artes era evidente desde cedo. Crescendo no Rio de Janeiro, ela foi atraída pelo mundo do teatro, que rapidamente se tornou a base de sua carreira. Ainda jovem, ela seguiu sua paixão de forma acadêmica, matriculando-se na Escola Nacional de Arte Dramática. Foi ali que aprimorou sua técnica, desenvolvendo uma compreensão profunda da atuação que a diferenciaria de muitos de seus colegas. Seu tempo na Escola Nacional de Arte Dramática forneceu a Fernanda as ferramentas necessárias para se destacar em uma indústria onde a concorrência era feroz e apenas os mais dedicados conseguiam prosperar. Após sua formação, Fernanda ingressou no Teatro Nacional do Brasil, marcando o início de sua longa e frutífera carreira nos palcos. Foi nesse ambiente que ela ganhou reconhecimento por sua capacidade de interpretar uma ampla variedade de personagens, desde os clássicos, como os de peças de Shakespeare, até obras contemporâneas que refletiam as complexidades sociais do Brasil na metade do século XX. Através de suas atuações, Fernanda tornou-se conhecida por sua versatilidade e profundidade, qualidades que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua carreira no cinema. Embora Fernanda já fosse uma presença poderosa no teatro, sua verdadeira ascensão no cinema veio mais tarde. Durante anos, ela foi uma figura reverenciada nos palcos brasileiros, mas foi apenas no final dos anos 1980 e na década de 1990 que começou a receber o reconhecimento internacional que merecia. À medida que o cinema brasileiro passou a ganhar mais visibilidade no cenário global, o talento de Fernanda brilhou ainda mais nas telonas. Seus desempenhos em vários filmes aclamados pela crítica ajudaram a solidificar seu status como uma das principais atrizes do Brasil. Esses papéis demonstraram não apenas sua amplitude como atriz, mas também sua habilidade de interpretar personagens complexos e multifacetados. No entanto, foi sua atuação no filme Central do Brasil, 1998,
que a elevou à fama mundial. Dirigido por Walter Salles, o filme apresenta uma narrativa poderosa sobre amor, perda e a busca por redenção, tendo como pano de fundo o cenário sociopolítico do Brasil. Em Central do Brasil, Fernanda interpretou Dora, uma professora aposentada que forma um vínculo inesperado com um menino ao ajudá-lo a encontrar seu pai. Dora é uma personagem multidimensional, e a interpretação de Fernanda trouxe uma profundidade emocional que ressoou com o público mundial. Sua atuação capturou a essência das emoções humanas de maneira crua e autêntica, algo que poucos atores conseguem alcançar. A atuação de Fernanda Montenegro em Central do Brasil não apenas recebeu aclamação da crítica, mas também foi reconhecida internacionalmente. Em 1999, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, um feito incrível para qualquer atriz, especialmente para uma brasileira, considerando que o Brasil não era tradicionalmente reconhecido nos círculos da elite de Hollywood. A indicação foi um momento histórico, não apenas para Fernanda, mas também para o cinema brasileiro. Representou um marco na indústria cinematográfica do país, sinalizando que os filmes brasileiros estavam conquistando um espaço na conversa global. A indicação ao Oscar foi o auge de uma carreira construída sobre anos de dedicação e trabalho árduo, consolidando Fernanda como uma das maiores atrizes de sua geração. Embora ela não tenha levado a estatueta, sua indicação foi vista como um reconhecimento merecido de seu talento excepcional. Muitos consideram que, com sua performance memorável, ela já havia se provado como a verdadeira vencedora, deixando uma marca indelével no público ao redor do mundo. O legado de Fernanda Montenegro não se define apenas por sua indicação ao Oscar, embora esse continue sendo um momento crucial de sua trajetória. Sua influência como atriz e sua contribuição para a cultura brasileira são imensuráveis. Além de Central do Brasil, ela continuou assumindo papéis que demonstram sua incrível versatilidade, tanto no teatro quanto no cinema. Sua capacidade de interpretar personagens complexos, com profundidade e nuance, lhe rendeu a admiração da crítica e do público, mantendo-a como uma figura amada na história cultural do Brasil. A noite do Oscar de 1999, entre esperança e decepção. A cerimônia do Oscar de 1999 foi uma noite histórica e carregada de emoção para a atriz brasileira Fernanda Montenegro. Pela primeira vez na história da premiação, uma atriz brasileira havia sido indicada ao prêmio de melhor atriz, um feito que, por si só, já entrava para a história. O filme que lhe rendeu essa prestigiada indicação foi Central do Brasil, um drama comovente dirigido por Walter Salles, no qual Fernanda interpretou Dora, uma ex-professora que ajuda um menino a encontrar seu pai. Sua performance extraordinária conquistou tanto o público quanto a crítica, deixando claro que ela era uma força incontestável no cenário cinematográfico mundial. A indicação de Fernanda a colocou ao lado de algumas das atrizes mais renomadas de sua época, incluindo Cate Blanchett, Meryl Streep, Emily Watson e Gwyneth Paltrow. A competição era acirrada e a expectativa em torno de sua candidatura era imensa. O Brasil estava na torcida por Fernanda, assim como muitos outros ao redor do mundo, que acreditavam que sua atuação excepcional em Central do Brasil merecia o Oscar. Para muitos, parecia o momento ideal para a Academia reconhecer a atriz brasileira, mas ninguém imaginava que o desfecho da noite geraria um debate acalorado e duradouro. Na noite do Oscar de 1999, a atmosfera era eletrizante. Quando Jack Nicholson, um dos ícones de Hollywood, subiu ao palco para anunciar a vencedora de melhor atriz, a tensão tomou conta do auditório. As câmeras focaram nas indicadas, cada uma carregando no rosto a expectativa do momento. Fernanda, sentada entre as concorrentes, sem dúvida sentia o peso da ocasião. O silêncio se instaurou até que a revelação veio. E o Oscar vai para Gwyneth Paltrow,
por Shakespeare Apaixonado. O impacto foi imediato. O choque tomou conta da sala e um murmúrio de surpresa se espalhou entre os presentes. Gwyneth Paltrow, uma atriz talentosa, havia vencido o Oscar por sua interpretação de Viola em Shakespeare Apaixonado, um filme amplamente aclamado e vencedor de diversas categorias naquela noite. No entanto, muitos sentiram que o prêmio não era merecido, especialmente em comparação com a atuação visceral e transformadora de Fernanda Montenegro em Central do Brasil. A reação na plateia foi evidente, com diversas pessoas demonstrando surpresa com o resultado. Para muitos, a interpretação de Fernanda como Dora, uma mulher cheia de camadas e profundidade emocional, era a que mais merecia a estatueta. O desconforto no ambiente era quase palpável e o desapontamento ficou no ar. Apesar de sua imensa trajetória e do reconhecimento mundial pelo seu papel, Fernanda Montenegro não levou o tão sonhado Oscar. Nos anos seguintes, a derrota de Fernanda gerou debates acalorados. Fãs no Brasil e ao redor do mundo expressaram sua insatisfação com o resultado, acreditando que Fernanda havia sido injustiçada. Com o advento das redes sociais, a discussão só se intensificou, com críticas à academia por não reconhecer adequadamente sua atuação. O descontentamento com a perda se tornou um tema recorrente a cada nova edição do Oscar, reforçando a percepção de que a indicação foi um marco, mas a ausência da vitória representou uma grande injustiça para muitos admiradores da atriz e do cinema brasileiro. A controvérsia em torno da derrota de Fernanda Montenegro se manteve viva, especialmente no Brasil. O movimento Blase Fernanda Montenegro deserved the Oscar. Fernanda Montenegro merecia o Oscar, começou a ganhar força na internet, com milhares de fãs e críticos de cinema defendendo que a atriz deveria ter sido premiada. A perda não foi apenas um golpe para Fernanda, mas também um momento simbólico para o cinema brasileiro, que graças ao talento dela e ao sucesso de Central do Brasil, começava a conquistar um novo patamar no cenário internacional. Apesar da decepção, Fernanda Montenegro sempre manteve uma postura admirável diante da derrota. Em uma entrevista de 2018, ela compartilhou sua visão sobre a experiência. Em vez de guardar ressentimentos, ela enfatizou que a indicação já era, por si só, uma grande vitória. "Fui indicada, e isso já é algo muito especial", disse ela. "Foi um momento lindo para o cinema brasileiro, e para mim, pessoalmente, o reconhecimento da Academia foi uma honra." Fernanda reconheceu que, embora a perda tenha sido dolorosa, ela nunca permitiu que isso definisse sua carreira ou diminuísse as conquistas extraordinárias que já havia alcançado. A atitude de Fernanda diante da derrota demonstra sua grandeza como artista. Enquanto muitos poderiam ter ficado desmotivados após uma perda tão significativa, ela manteve seu foco no trabalho e não nos prêmios. Continuou a se dedicar às artes, tanto no Brasil quanto no exterior, conquistando ainda mais respeito e admiração ao longo dos anos. Sua carreira seguiu em ascensão e ela se tornou um símbolo de perseverança e dedicação à arte da atuação. Embora não tenha vencido o Oscar em 1999, o impacto de Fernanda Montenegro no cinema e no teatro mundial é inegável. Sua indicação foi um momento revolucionário que abriu portas para outros atores latino-americanos e brasileiros no cenário internacional. O ano em que foi indicada continua sendo um marco na história do cinema brasileiro, e o legado de Fernanda Montenegro, como uma das maiores atrizes de sua geração, permanece intocado. A noite do Oscar de 1999 foi uma mistura de esperança e decepção para Fernanda Montenegro. O desfecho pode não ter sido o esperado, mas sua nomeação foi um feito histórico, e seu trabalho continua a inspirar gerações de atores e espectadores ao redor do mundo. No fim, a verdadeira vitória de Fernanda Montenegro está em sua carreira duradoura, em suas interpretações inesquecíveis
e na forma como tocou o coração de milhões de pessoas com sua arte. A reflexão de Fernanda sobre a perda do Oscar. A perda do Oscar em 1999 foi, sem dúvida, um momento agridoce para Fernanda Montenegro. Mas sua reflexão sobre o evento revela uma profundidade de caráter que raramente se vê em figuras públicas. Em uma entrevista franca anos depois, Fernanda compartilhou seus pensamentos sinceros sobre a experiência, oferecendo uma visão sobre sua mentalidade naquela época. Eu sabia que não podia ganhar, admitiu, com uma voz calma e introspectiva. Como eu poderia? Meryl Streep perdeu. Cate Blanchett, no auge da carreira, havia feito 2 filmes extraordinários sobre Elizabeth. Como eu poderia pensar que poderia ganhar? Essas palavras, ditas com notável autoconsciência, pintam o retrato de uma mulher que compreendia a grandiosidade da competição e as complexidades do processo de premiação. A aceitação de Fernanda diante da situação estava enraizada no reconhecimento humilde do talento extraordinário das outras indicadas. Meryl Streep, Cate Blanchett e as demais concorrentes eram figuras icônicas da indústria, e Fernanda sabia que a disputa era acirrada. Suas palavras revelam que, embora pudesse ter esperança na vitória, nunca se deixou levar por expectativas irreais. Apesar da decepção de não ter vencido, Fernanda expressou gratidão pela oportunidade de fazer parte da conversa sobre o Oscar. Foi uma experiência importante, ressaltou, enfatizando que a própria indicação já era uma conquista significativa. Não é que não tenha sido importante, não estou diminuindo isso. Mas sabe, é uma experiência humana e na nossa área é incrivelmente interessante de se testemunhar. A perspectiva de Fernanda não era a de alguém que se sentia roubada ou injustiçada, mas sim a de alguém que valorizava a jornada em si. Para ela, a experiência foi uma oportunidade de aprendizado e uma exploração do lado humano da fama e do reconhecimento. O fato de Fernanda não ter ficado presa à perda ou permitido que ela obscurecesse sua carreira notável demonstra sua resiliência e sua capacidade de manter a perspectiva diante da decepção. Ela reconheceu que o Oscar não era apenas sobre talento. Era um complexo jogo de timing, oportunidade e circunstância. No mundo altamente competitivo do cinema, onde poucos são escolhidos em meio a um oceano de talentos imensos, o sucesso muitas vezes não é determinado apenas pelo desempenho, mas por uma série de fatores que vão além do controle do ator. As reflexões de Fernanda sobre a perda do Oscar foram marcadas por graça e humildade, e sua resposta à experiência a diferenciou de muitos outros na indústria. Enquanto alguns poderiam ter guardado mágoas ou arrependimentos, ela abraçou a indicação como uma honra e uma chance de refletir sobre sua trajetória no cinema. Humanamente interessante foi como ela descreveu a experiência, reconhecendo as complexidades emocionais e intelectuais do processo. Ela havia feito parte de algo extraordinário e, embora o prêmio final tenha ido para outra atriz, o reconhecimento de seu trabalho era algo que carregaria consigo pelo resto de sua carreira. Sua capacidade de encarar a situação sob uma ótica filosófica só aprofundou sua admiração pelo público. Demonstrou que Fernanda não era apenas uma atriz talentosa, mas também uma mulher de grande sabedoria e perspicácia. Ela possuía a habilidade de aceitar as coisas como eram, de valorizar o processo em vez de focar apenas no resultado. Essa visão ressoou com muitos de seus fãs, que passaram a admirá-la não apenas por sua maestria na atuação, mas também por sua autenticidade e inteligência emocional. Com o passar do tempo, a perspectiva de Fernanda sobre a perda do Oscar tornou-se um momento definidor em sua carreira, contribuindo para seu status de ícone, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Ela não precisava da validação de uma estatueta dourada para provar sua grandiosidade.
Suas contribuições para o cinema, especialmente seu trabalho inovador no cinema brasileiro, falavam por si só. E embora ela não tenha vencido o Oscar naquela noite de 1999, já havia conquistado os corações de milhões de fãs ao redor do mundo. Nos anos seguintes ao evento, Fernanda continuou brilhando no teatro e no cinema, consolidando ainda mais seu lugar como uma das maiores atrizes de sua geração. A perda do Oscar, longe de diminuir seu legado, apenas o engrandeceu, pois demonstrou sua elegância diante da adversidade, sua dedicação à arte e sua profunda compreensão da experiência humana. A trajetória de Fernanda Montenegro nunca foi sobre um único prêmio. Foi sobre a devoção de uma vida inteira à arte, o impacto que causou no público e a maneira como enfrentou tanto o sucesso quanto a derrota com igual humildade. A política do Oscar, lobbying e influência. O Oscar de 1999 foi um momento decisivo na carreira de Fernanda Montenegro, não apenas por sua derrota na premiação, mas porque o evento simbolizou uma mudança mais ampla na forma como o Oscar passou a ser influenciado pelo dinheiro, pelo lobby e pelo poder das campanhas agressivas. A atuação brilhante de Fernanda em Central do Brasil foi, sem dúvida, uma das mais memoráveis do ano, mas apesar de seu imenso talento e do reconhecimento da crítica, a política por trás do Oscar se mostrou um fator determinante em sua perda. Naquele ano, a premiação foi marcada por uma tendência altamente controversa. Campanhas agressivas de lobby e marketing orquestradas pelos players mais poderosos de Hollywood. O exemplo mais proeminente foi a atuação de Harvey e Robert Weinstein, cofundadores do estúdio Miramax. Os irmãos Weinstein, conhecidos por sua abordagem astuta e por vezes implacável nas campanhas para prêmios, lançaram uma das campanhas mais caras e agressivas da história do Oscar. O objetivo era impulsionar Shakespeare Apaixonado e A Vida é Bela, dois filmes que esperavam ver triunfar na premiação. Relatórios de 1999 indicaram que os Weinsteins gastaram milhões de dólares em suas estratégias, organizando desde exibições privadas e eventos repletos de estrelas, até intensas campanhas publicitárias, tudo com o objetivo de influenciar os membros votantes da academia. Não se tratava apenas da qualidade dos filmes, mas de posicionamento estratégico, networking e da capacidade de moldar a opinião dos votantes por meio de uma máquina de marketing sofisticada. Isso levou muitos a questionarem se a essência do Oscar, que antes celebrava a excelência artística, havia sido comprometida pelos interesses comerciais e pela manipulação midiática. A campanha dos Weinsteins foi extremamente bem-sucedida. Shakespeare Apaixonado levou 7 Oscars, incluindo o cobiçado prêmio de melhor filme, enquanto A Vida é Bela, dirigido por Roberto Benigni, também conquistou múltiplos prêmios. No caso de Shakespeare Apaixonado, muitos acreditavam que sua vitória sobre O Resgate do Soldado Ryan, amplamente considerado um filme superior, foi resultado direto dessas táticas agressivas de lobby, em vez de mérito artístico puro. Essa polêmica gerou debates sobre se o Oscar havia se tornado um produto do marketing, em vez de uma verdadeira celebração do melhor do cinema. Para Fernanda Montenegro, essa nova dinâmica no processo da academia não passou despercebida. Assim como muitos outros na indústria cinematográfica, ela percebeu que o Oscar não era mais apenas sobre talento. Cada vez mais, tratava-se de estratégia, manipulação midiática e da capacidade de lançar campanhas eficazes. A influência do dinheiro e da mídia tornou-se tão entrelaçada com o processo que era impossível ignorá-la. Embora a atuação de Fernanda em Central do Brasil tenha sido universalmente aclamada e sua indicação tenha sido um marco monumental para o cinema brasileiro, ficou evidente que a campanha ao seu redor foi muito menos robusta em comparação com os esforços extensivos dos irmãos Weinstein. Como uma atriz estrangeira competindo em uma corrida altamente disputada,
Fernanda não tinha os mesmos recursos para mobilizar votantes e criar o impacto midiático que alguns de seus concorrentes de Hollywood desfrutavam. A disparidade entre o reconhecimento de seu talento e a atenção concedida às outras indicadas destacou a crescente importância da influência política e financeira no processo de premiação da Academia. Em entrevistas após a cerimônia, Fernanda refletiu sobre a natureza em transformação do Oscar, reconhecendo as forças complexas que atuavam nos bastidores. Ela entendeu que a premiação não era mais apenas sobre a habilidade de um ator ou os méritos de sua performance. O Oscar havia se tornado um campo de batalha para grandes somas de dinheiro, estúdios poderosos e campanhas de marketing massivas, projetadas para influenciar os votantes. Embora o talento de Fernanda nunca tenha sido questionado, ela percebeu que o jogo havia mudado e que as chances de vencer não dependiam mais exclusivamente da qualidade artística. Essa constatação, no entanto, não diminuiu a elegância de Fernanda, nem seu compromisso com a arte. Pelo contrário, reforçou ainda mais sua posição como uma das atrizes mais respeitadas e admiradas do mundo. Alguém cuja carreira foi definida pela integridade e pela busca da verdadeira arte, em vez de pelos artifícios da política hollywoodiana. Sua trajetória na indústria destacou o abismo crescente entre a paixão artística genuína e a comercialização do cinema, tornando-a um símbolo da velha guarda de intérpretes que permaneceram fiéis ao valor de seu trabalho, apesar das pressões de um mundo movido pelo mercado. O Oscar de 1999, de muitas maneiras, marcou o início de uma nova era na indústria de premiações, onde a influência do dinheiro, da mídia e do lobby político passou a moldar cada vez mais os resultados. Para Fernanda Montenegro, no entanto, seu legado nunca esteve atrelado à vitória de um Oscar. Ele estava na força de suas atuações, nas histórias que contou e em sua contribuição inegável para a cultura brasileira e mundial. Mesmo sem a estatueta dourada, Fernanda permaneceu uma verdadeira campeã das artes, provando que talento e autenticidade podem transcender a máquina política do Oscar. O debate contínuo. A maior injustiça da história. Mesmo anos após o Oscar de 1999, a derrota de Fernanda Montenegro continua sendo um assunto quente. Todos os anos, seus fãs recorrem às redes sociais para expressar sua frustração com o resultado daquela noite. Frases como "justiça para Fernanda Montenegro" e "a maior injustiça da história" continuam circulando. Um testemunho de como essa perda ressoou profundamente com o público ao redor do mundo. Um fã escreveu: "Todo ano, na noite do Oscar, vejo essa postagem e minha indignação continua tão forte quanto da primeira vez. Nunca vamos te perdoar, Gwyneth Paltrow." Outro fã ecoou o sentimento, afirmando: "É a maior injustiça da história." Mas talvez a reação mais surpreendente tenha vindo de uma colega atriz, Glenn Close. Em uma entrevista de 2020, Close foi questionada sobre sua própria experiência com o Oscar, já que havia sido indicada várias vezes sem vencer. Ela relembrou o ano em que Gwyneth Paltrow ganhou, dizendo: "Eu lembro daquele ano em que Gwyneth Paltrow venceu em vez da incrível atriz de Central do Brasil. Eu pensei, o quê? Isso não faz sentido." As palavras de Close refletiram o sentimento de muitos que acreditavam que Fernanda Montenegro havia sido injustiçada. E fica claro que o impacto da derrota de Fernanda no Oscar deixou uma marca duradoura, não apenas no público, mas também entre seus colegas no mundo da atuação. Fernanda Montenegro fala abertamente sobre sua saúde aos 95 anos. Aos 95 anos, Fernanda Montenegro, uma das atrizes mais icônicas e respeitadas do Brasil, continua sendo uma força indomável no mundo da arte dramática. Embora sua saúde já não seja tão robusta como antes, sua paixão pela atuação e seu compromisso com a profissão permanecem inabaláveis.
Em uma recente entrevista ao Fantástico, a lendária atriz falou abertamente sobre os desafios físicos que enfrenta atualmente. Meus olhos já não estão bons, minha audição não é mais a mesma e minha coordenação motora não é tão firme, admitiu Fernanda, falando com uma mistura de humor e clareza que só alguém com décadas de experiência no teatro poderia expressar. Apesar dessas dificuldades, ela demonstrou uma enorme determinação e resiliência. Mas dentro de mim, ainda tenho o sujeito, o verbo e o predicado intactos. Enquanto isso funcionar e eu puder me expressar de alguma forma, vão ter que me aguentar, acrescentou, mostrando a mesma força de caráter que sempre definiu sua carreira. A declaração de Fernanda reflete a sabedoria de alguém que dedicou mais de 8 décadas de sua vida às artes. Sua profunda conexão com o trabalho é evidente em suas palavras. Atuar não é apenas uma carreira para ela, é um chamado. É impossível parar, eu não posso parar. É uma vocação, afirmou, ressaltando a importância da arte em sua vida e como isso está profundamente enraizado em sua identidade. Apesar dos desafios físicos que vêm com a idade, a mente de Fernanda continua afiada e seu compromisso com o teatro e o cinema segue inabalável. Ela continua profundamente envolvida com as artes, atuando e inspirando o público mesmo diante das limitações naturais do envelhecimento. Aos 95 anos, permanece uma participante ativa na cena cultural, demonstrando uma determinação incansável que poucos conseguem igualar. A recente apresentação de Fernanda no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, é uma prova de sua vitalidade inabalável. Ela fez uma leitura dramática de A Cerimônia do Adeus, uma obra feminista de Simone de Beauvoir, para um público de 15.000 pessoas. O evento foi uma apresentação gratuita e os 15.800 ingressos se esgotaram em apenas 25 minutos, evidenciando a relevância e a admiração contínua que Fernanda ainda desperta no cenário cultural brasileiro. Embora reconheça as mudanças em seu corpo, Fernanda continua totalmente engajada no mundo da atuação. Ela entende as limitações da idade, mas se recusa a deixar que elas a impeçam de fazer o que ama. Enquanto eu tiver a oportunidade de me expressar, eu continuarei, afirma, com a mesma convicção que a acompanhou ao longo de sua brilhante carreira. A atriz não apenas se mantém fisicamente ativa, mas também mentalmente afiada, ainda capaz de entregar performances poderosas apesar do passar do tempo. Além de suas recentes apresentações teatrais, Fernanda está se preparando para retornar ao cinema no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. O longa será exibido em prestigiados festivais internacionais de cinema, incluindo Nova York, Toronto e Veneza. Esse novo projeto reforça ainda mais seu status como uma das atrizes mais respeitadas e influentes de sua geração. Sua capacidade de se manter relevante, apesar do inevitável avanço da idade, é um testemunho de seu talento, ética de trabalho e paixão inabalável pela arte. Embora Fernanda já não tenha a mesma resistência física de outrora, seu espírito continua tão forte quanto sempre foi. Ela segue inspirando não apenas por meio de suas atuações, mas também por sua impressionante resiliência e compromisso inabalável com a arte. A saúde de Fernanda Montenegro pode ter mudado, mas seu legado como uma das maiores figuras culturais do Brasil permanece inabalável. Este vídeo levou você pelos altos e baixos da trajetória icônica de Fernanda Montenegro, desde seus primeiros anos no teatro até a decepção de perder o Oscar, passando pela sabedoria que adquiriu ao longo do caminho. O que você acha das reflexões dela sobre aquela noite inesquecível em 1999? Conte para a gente nos comentários. E se ainda não fez isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos profundos sobre a vida das suas estrelas favoritas.